nós estamos recebendo hoje nos nossos estúdios o deputado estadual Antônio Mentor, do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo. Muito obrigado e quero agradecer desde logo a oportunidade de falar aqui com seus telespectadores e debater um pouco as questões da política de Rio Claro, da nossa região e do estado de São Paulo. O Mentor, o PT, logicamente, está num processo de reconstrução, reorganização, vamos dizer, e foi isso, desse processo, que você veio participar em Rio Claro. O que traz o Mentor a Rio Claro num sabadão desse, com um sol bonito? Bom, Pimenta, em primeiro lugar, a saudade de Rio Claro, né? Porque eu tenho uma passagem da minha vida muito importante. Na minha juventude, eu vivi aqui em Rio Claro, quando fui estudante aqui da hoje Unesp, à época era a Faculdade de Filosofia. Em primeiro lugar, esse carinho que eu tenho por essa cidade. Você é geólogo? Eu? Ou não, social? eu sou fiz ciências sociais, Fiz ciências sociais então. na época. Então, tenho esse vínculo sentimental mesmo com a cidade de Rio Claro. Também meus amigos queridos aqui de Rio Claro, a começar pela nossa presidente Olga, presidente do Partido dos Trabalhadores, que fez um grande trabalho enquanto vice-prefeita e secretária dessa cidade, e inúmeros companheiros, amigos, por quem eu tenho um carinho e uma distinção muito grande. Então, tudo isso me trouxe aqui com a missão de debater o Partido dos Trabalhadores, de conversar com os nossos companheiros nesse momento em que nós estamos vivendo a retomada do PT, depois de um período importante da vida do Partido dos Trabalhadores do Brasil, quando nós promovemos uma grande revolução silenciosa, pacífica, mas muito profunda na vida do povo brasileiro. Tanto do ponto de vista da educação, do ponto de vista da mobilidade social, do combate à fome, da recuperação da autoestima do povo brasileiro, da projeção internacional do nosso país. E quando a gente fala do PT hoje, a gente tem que falar de um tema só, né? A questão da corrupção. Eu quero discutir com você também qualquer tema, mas eu faço questão de dizer daquilo que de importante o Partido dos Trabalhadores fez durante o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, que sem dúvida nenhuma transformou para melhor a vida do povo brasileiro. Nós chegamos muito próximo de ser a quinta economia do mundo. Nós pegamos esse país numa situação de grande dificuldade em 2002 e transformamos esse país numa potência internacional, de reconhecimento internacional e, sem dúvida nenhuma, isso foi uma obra fundamental que nós temos que acreditar ao legado que o Partido dos Trabalhadores deixou para o Brasil. Pois é, você falou no começo dessa tua fala, você registrou uma coisa que daí eu vou te fazer essa pergunta. Você falou, nós fizemos uma revolução silenciosa. Pois faltou mais propaganda, faltou contar direito para o povo o que estava acontecendo, faltou organizar mais o povo e, acima de tudo, faltou meter o dedo na ferida e mexer no sistema de comunicação desse país, o Mentor? Olha, eu disse que nós fizemos uma grande revolução, mas eu não disse que nós fizemos tudo, né? Ainda existem várias mudanças e que nós esperamos que... Mas essa da comunicação não era mais eu acho fundamental. Eu acho que várias reformas, né, que poderiam ter sido feitas, não foi possível realizar. A reforma da comunicação no Brasil era fundamental, de enfrentar o monopólio das 5 famílias que dominam a comunicação do Brasil há muitos e muitos anos. E aí acabam se tornando a opinião única. Você assiste um jornal que tem uma opinião e que é o que tem maior audiência no nosso país e parece que o que ele fala se transforma em verdade. E na grande maioria das vezes, viu, que me desculpem os comunicadores aí, não falo dos profissionais, eu falo da linha editorial desta empresa, a Rede Globo de televisão, faço questão também de dar um nome, elas não se confirmam. E quando vem o desmentido, não aparece o locutor que fez a notícia escandalosamente para dizer, olha, não foi bem assim, nós temos que refazer. Você faz questão de citar a Globo, eu faço, inclusive, eu sou do FNDC, sou militante da cultura e das comunicações há 40 anos, e daí eu costumo dizer o seguinte, não vamos botar só na conta da Rede Globo, não, porque, assim,
O Saad tem culpa nisso, o Edir Macedo tem culpa nisso, o Silvio Santos tem culpa nisso. Claro. Globo, SBT, Record. Eu digo as enfim, 5 famílias, né? Exatamente. Só 5 famílias. Sem dúvida que elas 5 famílias são lideradas pela família Marinho e pela Rede Globo. Agora não mais, porque agora inclusive o Temer deu um jeitinho de dar uma alavancada na Bandeirantes. No Edir Macedo. Edir Macedo e na Bandeirantes também. A Bandeirantes agora só fala bem, né, do governo Temer, e é um governo que, sem dúvida, né, tem o Boechat a olhos vistos, né, quando a gente fala reforma, a gente imagina, vai mudar para melhor, né? É reforma, vai reformar minha casa, tá bom, eu vou mudar minha casa para melhor, vou pintar, vou trocar o azulejo, vai ficar mais bonita, mais confortável. Então, a reforma está ligada a uma melhoria naquilo que a gente quer reformar. Aí ele faz a reforma trabalhista e acaba com os trabalhadores, acaba com a justiça do trabalho, faz um grau de exigência da negociação direta entre um trabalhador de uma empresa que tem 10 funcionários, vale mais do que o que está escrito na consolidação das leis do trabalho. Quer dizer, isso é um absurdo, não existe isso no mundo inteiro. Eu acho que isso ainda é reversível rapidamente. Eu acho que o pior é o que eles estão fazendo com o resto. Assim, eles já venderam o Brasil e só não entregaram ainda. Mas vamos falar um pouquinho de coisa mais perto. E daí, como o tema é corrupção, ô mentor, qual que é a avaliação sua? Você já é deputado estadual há quantos mandatos? 4 mandatos. 4 mandatos. Atualmente eu estou sem mandato. Ou seja, desde que os tucanos mandam no Tucanistão, você é deputado, certo? Por que cá não é igual a lá? Porque assim, por que aqui todos esses temas que são levantados, do metrô, do Rodoanel, mas nem a CPI da merenda, que é um escândalo. O que blinda tanto o tucanato? É o Judiciário de São Paulo que que blinda? Eu vou até sugerir para os nossos telespectadores a leitura de um trabalho acadêmico, não tem nada de político, inclusive a pessoa que elaborou esse trabalho de nome Luciana Zavanello, ela conta essa relação, uma relação incestuosa que existe entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo no Estado de São Paulo. E ela dá exemplos que podem caracterizar isso que você está dizendo para nós aqui agora. Você veja, você acha que é possível aquele que tem obrigação de investigar os atos do governador, promotor de justiça, começa promotor, vai a procurador, depois procurador-geral, depois secretário de Estado do governo do PSDB. Ou seja, o secretário acaba sendo a ponta da carreira no Ministério Público. Pois é, mas isso parece que foi uma ideia que a corporação comprou, porque assim, ele inclusive consegue indicar o cara que vai votar na lista tríplice, ou seja, ele indica... o que o Temer não conseguiu lá, ele consegue aqui. Não, mas às vezes ele indica quem ele quer, às vezes é o primeiro, às vezes é o segundo, às vezes é o terceiro, e às vezes nem está na lista tríplice ele indica, já aconteceu. No Judiciário, veja no Judiciário, o presidente, o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, hoje é secretário da Educação. Não tenho nada contra ele, não, mas eu estou dizendo que não me parece ser uma coisa, um fato que possa dar uma noção clara. É tipo assim, eu sou padrinho, recebo flores, mas não tenho nada a ver com isso. Nem conhece esse sujeito. Não é bom para a democracia. Não é bom para a soberania, a autonomia dos poderes, né? O judiciário não pode ter esse vínculo com o executivo, tem que ter uma vivência harmônica, respeitosa, mas de igual para igual, não pode estar subordinado. O legislativo, então, não se fala, o legislativo eu já deixei de frequentar a Assembleia há muito tempo. A gente fala lá na Assembleia que o legislativo é um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. É um puxadinho. É uma coisa parecida. É um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, porque lá o que o governo fala é obedecido assim a toque de caixa. Essa semana, veja bem, esta semana se discutiu na Assembleia Legislativa um projeto importantíssimo de privatização da Sabesp. A Sabesp é a maior empresa de saneamento básico da América Latina. Pois é.
é a joia da coroa do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. E ela já foi privatizada, metade dela, menos 0,3%, ou seja, 49,7% já está na mão da iniciativa privada. Aliás, só fazer um comentário. Você lembra daquela época da crise hídrica? Uhum. A gente publicou, eu sou redator também do Diálogos do Sul, da Ópera Mundi. Uma coisa que ninguém se deu conta, enquanto os tucanos, né, metiam o cacete que as ações da Petrobras, não sei o quê, que eles tinham destruído a Petrobras, o prejuízo que as ações da Sabesp estavam valendo nada, menos de nada. Pouco. Que coisa, né? Quer dizer que agora é a Sabesp. Agora é. E quando a Sabesp dá lucro, quando dá prejuízo, o governo assume. E quando dá lucro, são os investidores de Nova York que recebem esses lucros. Desculpa, eu sou um jornalista atento, eu não vi essa notícia pois em mas lugar nenhum. Mas você não vai ver, viu, Pimentel? Chegou esse projeto de lei? Chegou, já foi. Semana? Já vai ser votado a semana que vem, já passou, chamaram um congresso de comissões, ou seja, eliminaram o debate nas comissões. Comissão conjunta. Todas as comissões se reúnem ali, pau, e vai embora. E a partir de terça-feira vai começar a votação do projeto e vai ser aprovado, Não, botou lá para votar, vai ser aprovado. Pela obediência que a base do governo oferece para o governador. E é um projeto importantíssimo. A Sabesp é uma empresa que vale hoje algo em torno de 22 bilhões de reais. A metade, 49,7%, já pertence à iniciativa privada, mas 53,03% pertence ainda ao Estado. Esta empresa que está sendo criada, chamada Holding, que vai estabelecer a gestão da Sabesp, é uma empresa de papel, uma empresa que não tem absolutamente nada e vai ser quem vai mandar na Sabesp. Olha, como é que pode a menor mandar na maior? É inexplicável isso. Apenas para quê? Apenas para captar mais dinheiro. Eles vão vender 25% da participação do Estado nesta holding, vão pôr no mercado, vai para a Bolsa de Nova York e eles vão captar aí mais 5 ou 6 bilhões de reais. Para quê? Se fosse pelo menos para pegar esse dinheiro e investir em saneamento básico, que tem uma dívida passivo, enorme com o Estado de São Paulo, imenso. Se fosse pelo menos para isso, a gente podia falar, bom, tem um plano que ele quer fazer 100% do saneamento até 2020 e ele vai pegar esse dinheiro e aplicar ali. Mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer. Vai ter bastante. O ano que vem tem eleição. O ano que vem ele está querendo, na verdade, criar uma estrutura que permita o financiamento da sua campanha acontecer a partir dessa operação de crédito. Campanha. Que coisa, né? O mentor... Não vai mudar nada, pelo jeito, né? Não, vai mudar. Vocês acham que nessa próxima semana eles mudam alguma coisa? Não, nessa questão da Sabesp? Não, estou dizendo. Na eleição que vem. A reforma política, a reforma eleitoral. Olha. Reforma não. A mágica. A mágica eleitoral. Eles estão preocupados, né? Os deputados federais estão preocupados em fazer algo que não altere as possibilidades de continuidade deles que estão lá. Eu conversei com... Mas distritão? Eu conversei com um deputado federal, e até vou omitir o nome, mas ele me disse o seguinte: mentor, eu sou deputado federal há 8 mandatos. Me elegi as 8 vezes com esse sistema aqui. A grande maioria dos deputados que estão lá na Câmara hoje tem lá 5, 6, 7, 3, 5 mandatos. Você acha que eles vão querer mudar alguma coisa? Pois todos eles se elegeram que eles estão querendo jeito. fazer o distritão, eu acho que é mentira, porque assim, pelo que eu sei, eu acho que 2 deputados federal de São Paulo se elegeram com o seu próprio voto, que é o Tiririca e mais alguém. O resto é tudo no coeficiente. Mas vamos voltar para São Paulo, que São Paulo é mais legal. O criador e a criatura vão sair no tapa ou é tudo brincadeirinha? Olha... Só para explicar. O criador é o Geraldinho, o governador, e a criatura é aquele sujeitinho, fascistinha, o Dória, que é o prefeito de São Paulo. Então, eu não acredito que eles vão se engalfinhar, porque eles trabalham com luva de seda, né? Eles vão achar um jeito de atender os interesses de ambos, com uma organização aí que pode deixar
a vaga do prefeito nas mãos do Bruno Covas, que é o vice do Dória. Ou seja, o Geraldo paga aquela dívida aqui. Isso. O Dória se candidata ao governo do Estado de São Paulo e o Geraldo Alckmin vai ser candidato à presidência da República. E aí só tem um que vai ficar com o cargo. É o Bruno Covas. Os outros dois vão perder a eleição. Se Deus quiser. O Robertinho veio me dar um toque, que nós estamos estourando o primeiro bloco, e eu vou te deixar uma pergunta meio saia justa. Eu gosto de fazer saia justa aqui, porque as pessoas costumam dizer que eu sou parcial. As pessoas que me conhecem sabem que é mentira. E daí? Você acabou de dar esse quadro aí. A Dilma errou de novo? Ela dizer que ela prefere o Alckmin, mas isso você me responde no próximo bloco. E aí, galera, quer saber de tudo que tá rolando no mundo da bike? Então se ligue no De Bike TV, programa que traz notícias e informações do mundo da bike toda semana pra você. Bike! E nós estamos de volta com o seu programa Contexto Rio Claro, que vai ao ar semanalmente pela sua rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Eu quero lembrar a vocês que vocês também encontram esses programas nos nossos canais do YouTube e do Facebook. Nós estamos recebendo hoje aqui em Rio Claro, nos estúdios da Cidade Livre, o deputado estadual Antônio Mentor, do Partido dos Trabalhadores. Ô Mentor, eu sei que é uma saia justa, mas assim, a Dilma, assim, ela não devia ter dito que preferia o Lula entre o Bolsonaro, o Dória, porque assim, eu entendi mais ou menos, mas assim, eu não prefiro o Alckmin. Ela disse, na verdade, quem ela prefere enfrentar. Né? Na verdade, entendi. A resposta dela foi a uma pergunta: quem você prefere enfrentar, o Dória, o Bolsonaro ou o Alckmin? Melhor enfrentar o Alckmin, ela disse, né? Eu prefiro enfrentar os três, eu quero derrotar os três, acho que tem posições políticas claras, né? Nós vamos desqualificar essa imagem do Bolsonaro, gente. Essa é uma questão fundamental para todos os políticos, todos, indiscriminadamente. Um homem que se projeta defendendo as teses do autoritarismo, defendendo as teses da homofobia, defendendo as teses da superioridade do homem em relação à mulher. Enfim, um homem que se apresenta ao povo brasileiro com uma proposta dessa qualidade, ele precisa ser objeto, na verdade, de um psicanalista. Então, mas o Mentor, um pouco dessa fama que o Bolsonaro ganhou, não é justamente pelo fato que nós da esquerda levamos ele muito a sério, sempre ficamos batendo boca com ele. Eu tenho mais medo, sinceramente, e eu acho que mais perigoso que ele, e mais homofóbico, eu acho que a pessoa mais perigosa do Brasil hoje é o Dória. Né? O Dória... Ele tem um ar de bom moço, sabe? Aquela coisa politicamente Dória, correto. se a gente pudesse usar um termo da gíria, a gente podia falar assim: o Dória é um cascateiro. Gogozinho, Gogozinho. O Dória é aquele que é o do discurso, e ele tem feito esse discurso. E outro dia até escutei uma coisa muito legal, né? Porque falaram assim: o Dória foi para Paris, o Alckmin foi para Nova York, o Gilmar Mendes foi para Istambul. Qual é o problema deles irem para Paris, Istambul e Nova York? Não tem problema. O problema é que eles vão voltar. O problema maior é que eles vão voltar. Eu queria ver esses caras ir lá na divisa do Pará com o Piauí, do Maranhão com o Piauí, onde está o Lula hoje, para ver o que acontece com eles. Né? Aliás, eu recomendaria a eles de fazer uma visita assim aos estaleiros. Isso. Né? Já pensou que eles iam ser recebidos pelos operários dos estaleiros que eles acabaram de destruir? Estão destruindo o Brasil, Mentor? Vão entregar o Brasil? Não vai dar tempo de nós... Não, vai sim. Vai dar tempo, porque eu penso que 2019
depois que esse campo progressista, liderado pelo presidente Lula, reconquistar o governo brasileiro, nós vamos assumir 2019 com uma experiência que nós não tínhamos em 2013. E numa situação pior do que vocês assumiram antes, porque o Estado vai ser bem maior. Não sei, porque em 2002 a situação era gravíssima. Você há de se lembrar, nós tínhamos 40 bilhões de reservas cambiais no Brasil e devíamos 35 para o FMI. Né? Nós tínhamos um índice de desemprego beirando os 13% do mesmo jeito que está hoje. Nós tínhamos um salário mínimo de $80. Nós tínhamos uma situação de pobreza, miséria e fome no país que era gravíssima. Mas o que eu quero dizer pior do ponto de vista dos consertos que tem que fazer. Porque, por exemplo, assim, nós herdamos aqui em Rio Claro, e eu sei que o tema ambiental é um tema que te afeta, inclusive você está batalhando lá em Americana, o lixão. Né, pelo lixão lá, com uma PPP que a hora que foi ver, você pode até desfazer a PPP, só que você entrega a cidade para concessionária, você não desfaz. Desse ponto de vista, assim, que eu estou tentando mostrar para você. Que, inclusive, aquela menininha da Globo, que é outra fascistinha, lambibota do mercado, ela me deu exatamente a dimensão do que eles estão fazendo. Eles estão comemorando porque eles estão dizendo que é a segunda Vale do Rio Doce. A primeira, o Fernando Henrique Lendelú. E agora esse pacote aí é a segunda Vale. A Eletrobras, né? Não, o pacote inteiro, porque a Vale... mas só a Eletrobras, imagine, né? Eles estão vendendo por 20 bilhões uma empresa que já custou ao povo brasileiro mais de 200 bilhões. Como é que a gente imagina assim? Porque governar, Pimentel, é mais ou menos como governar a nossa casa, a nossa vida, as nossas finanças. Pois é. Então você imagina, você comprou lá um terreno, aí você construiu uma edícula, depois com o tempo você construiu mais na parte da frente do terreno, e aí você fez um sobrado, e aí você deu um acabamento do jeito que você queria. Depois você vende pelo preço do terreno. Não, aí tudo isso custou para você R$200 mil. O puxadinho lá no fundo, a primeira parte do sobrado, o segundo andar e o acabamento. R$200 mil. Aí, de repente, você se apertou por qualquer razão, aí a primeira oferta que vier de R$50 mil, você entrega a sua casa. E aí? Mas, como é que faz? Mas me como conta é que uma história, lógica maluca porque é essa? Se nós temos 380 bi de reserva, por que o governo está apertado? Então, essa eu vou te falar, essa que é a questão. Tem umas coisas que a imprensa não conta. Não conta. Diz que o rombo é não sei o quê. Tem 380 bi de reserva cambial. No Brasil de 2002 tinha 40 bilhões de reserva cambial. Devia 30 para o FMI e 5 para o Banco Mundial. Portanto, tinha 5 bilhões de dólares de reserva cambial. Isso aparentemente, porque os esqueletos estavam tudo armados. Tinha mais umas quirelinhas de dívida os aí. esqueletos. Mas vamos imaginar que tinha 5 bilhões. Certo. Hoje o Brasil pagou o FMI, governo Lula, pagou o Banco Mundial, governo Lula, está investindo no FMI, dinheiro brasileiro colocado à disposição dos países que estão vivendo situação de dificuldade, fundo soberano, e nós temos 400 bilhões de reserva cambial. E o Lula já falou, se tiver que pegar parte desse dinheiro para investir na retomada do crescimento econômico, porque não vamos esquecer, Pimentel, eles estão comemorando um crescimento de 0,2% do PIB. Hoje saiu essa notícia. Não, e com detalhe, o próprio presidente do Banco Central acaba de dizer que o Lula estava certo. Porque assim, eles apostaram que só investimento ia fazer retomar o crescimento, claro. E o investimento não veio. E o que está alavancando mesmo o crescimento do PIB aí? Pois é, o consumo. Então, o Lula estava certo, hein? Bora. E veja, o que aconteceu lá em 2002? Exatamente isso que você está falando. Ampliou o crédito, né? Financiou a produção de bens duráveis, automóveis, linha branca, móveis, indústria da construção civil. A cacetada que fizeram no BNDES foi tão grave que até o Serra ficou contra mesmo. Pois é, gente. Então nós vivemos lá, naquela ocasião, um momento mágico em que o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal financiaram o desenvolvimento do nosso país. E quero lembrar, porque nós estamos vendo um problema, viu, Pimentel? Sabe o que é? Esse pessoal que hoje tem 20, 22, 25 anos,
não conheceu o Brasil de 2002. Pois é. Esse pessoal que tem 25, 30 anos não viveu o Brasil dos tucanos até 2002. Pois é, e o pior é que esse pessoal ainda só tem diploma porque esse existiu pessoal, o tal do ProUni, senão não tinha nem diploma. A juventude de hoje, mas eles vão saber, porque nós vamos contar. Nós vamos ter oportunidade de contar que o financiamento educacional, o FIES, no tempo do governo Fernando Henrique, exigia 2 fiadores com imóvel. Pois é. Para você que se formou através do FIES ou que ainda está estudando com o FIES, saiba. E tem um esqueletão lá, hein? Quem mudou isso foi o governo do PT, foi o governo do presidente Lula. O FIES hoje tem um acesso muito mais fácil do que tinha anteriormente. Não, e o ProUni foi uma revolução. O ProUni, uma revolução. O Brasil sem fronteiras, o Ciência Sem Fronteiras, é uma coisa maravilhosa, Pimentel. Eles, inclusive, acabaram com a fronteira. Acabou, não tem mais Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo. Não, o ProUni também está acabando. O Pronatec, que formava técnicos. É um negócio saiu assim. na Folha de ontem também, que pela primeira vez nos últimos 16 anos, o número de matrículas na educação privada diminuiu esse ano. Eu nunca concordei muito em financiar o sistema privado de educação. Mas diante do quadro que o Lula herdou, bora, desculpa fazer a intervenção. O presidente Lula, o governo do PT, criou 18 novas universidades federais. 18. Você sabe quantas o presidente Fernando Henrique Cardoso criou? Nenhuma. Você sabe quantas escolas técnicas foram criadas no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma? 300. 238 escolas técnicas. E no governo do Fernando Henrique era proibido. Proibido. Simplesmente o presidente Fernando Henrique tinha proibido o governo federal de instalar escolas técnicas, que são escolas que preparam uma mão de obra mais qualificada, que oferecem salários mais qualificados também. Aliás, dizem por aí que a ponte para o futuro, na verdade, é uma pinguela para o passado. Pois é, gente. Então, eu quero, né? Não tenho nenhum problema de discutir eventuais equívocos que tenhamos cometido. Assumo responsabilidade sobre erros que o nosso partido possa ter cometido. Não concordo que essa história da corrupção seja uma obra do PT, absolutamente não é, nós sabemos disso. Imagina, tá, diz que o Cabral, inclusive aquele do Rio, ele veio fazer ele é ele se julga tão descendente do outro Cabral lá, que ele tomou posse de novo do Estado. Ele simplesmente pegou o que eu quero da família e pegou de volta. Então você veja, eu não me incomodo de discutir isso. E acho mesmo que se gente do PT, como de qualquer outro partido, tiver cometido qualquer irregularidade, paga com suas ações aquilo que ele cometeu. E não generalizar isso, expandir isso para todos os companheiros e companheiras do PT, que eu tenho certeza fizeram um grande trabalho nesse país, fizeram um grande trabalho nos estados que o PT governa. Grande trabalho. Seu colega, seu xará, né? Colega no seu xará lá de Minas Gerais está fazendo um grande trabalho em Minas Gerais. Né? Nas prefeituras em que o PT participou, aqui em Rio Claro, desde os velhos tempos lá do Cláudio de Mauro, como agora também, com a participação que o PT teve aqui na cidade, um trabalho sério, um trabalho decente, comandado aí pela vice-prefeita Olga Solomão. Eu tenho certeza absoluta que o povo de Rio Claro reconhece, apesar desse ataque feroz que existe contra a nossa legenda. Isso aí, aos poucos, vai sendo desfeito pela prática, pelo conhecimento e pelas informações, porque não há uma mentira que dure a vida inteira. A mentira, eu vou até dar uma notícia. A Olga está aqui do nosso lado acompanhando a entrevista. Eu vou dar uma notícia que eu acho que a Olga vai gostar. Minha mãe andou meio doente, eu tive que ficar meio recolhido e eu me dediquei a algumas coisas. Uma das coisas que eu estou dedicado a fazer é que eu levantei todos os convênios que foram assinados nos últimos 8 anos do governo do PT e do PMDB com o governo federal. E assim, eu vou fazer assim, o primeiro ano do governo do e da Olga, eu vou comparar com o recurso que está sendo captado no governo federal por esse governo e possivelmente com esses migalhas que eles andam conseguindo aí no governo do estado. E eu vou falar com você, ô Rio Clarense, vocês vão prestar atenção, porque Rio Claro já caiu, era a 37ª repasse
do governo federal de imposto está no 49º e está caindo. E veja, essa semana, numa cidade vizinha, cidade americana, anunciaram um investimento de 26 milhões de reais numa estação de tratamento de esgoto que fica na divisa de Americana com Santa Bárbara do Oeste. Certo. Olha, fizeram com grande alarde, o deputado federal do PSDB foi lá anunciar junto ao prefeito e tal. Mas que injustiça, hein? Que coisa. Não deram crédito nem para o Sardelli, coitadinho. Ele ajuda tanto de pudor. Eu digo aqui, Pimentel, falta de pudor. Por quê? Porque esse é um projeto que nós trabalhamos efetivamente para conquistar para a nossa região. Certo. O projeto foi aprovado, o recurso foi liberado e, lamentavelmente, a prefeitura não conseguiu cumprir a sua parte na elaboração de projeto, fazer licitação e tudo mais. E agora vieram anunciar com grande pompa como se fosse o governo Temer que estivesse fazendo. E é o governo federal que está fazendo. Falta, para não dizer outra palavra mais desqualificada, eu falar é falta de pudor, tanto do prefeito quanto do deputado federal, que não teve a hombridade de dizer, olha, é um projeto que vem desde o governo da presidente Dilma, é um projeto, não foi ele que foi lá, foi uma crise. Então, era um projeto do PAC, tá certo? O PAC Saneamento, no governo da presidente Dilma, e que foi destinada essa verba para um trabalho que eu, pessoalmente, participei diretamente da elaboração, da ação política para que ele fosse destinado para a nossa região. Pois é, mentor, o papo tá bom, mas o Robertinho, infelizmente, aqui a gente dá uma estouradinha, TV Robertinho é chato. Pô. Mas você vai voltar a frequentar mais aqui, né? E a gente vai ter muito o que falar ainda. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Pedir para você, enquanto deputado estadual, assim, pautar lá os temas de comunicação na Assembleia. As TVs comunitárias estão passando uma situação bem complicada, não é só no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, né? O pouco que a gente tinha conseguido de avanço lá no governo federal, no governo do Lula e da Dilma, foi para o espaço. E aqui no estado de São Paulo nunca se teve um grande apoio. Mas eu acho que está na hora de, assim, a Assembleia também se debruçar sobre esse tema. Então, eu quero te agradecer. Eu sei que você já é famoso, mas quem participa do Contexto Rio Claro sempre ganha os 2 últimos minutos de fama, que eu costumo dizer. Então, assim, você é meu amigo, a gente se conhece faz tempo. Fala com quem te interessa, que está do outro lado ali. Então, eu quero falar a propósito dessa sua última manifestação, porque eu fui autor de um projeto de resolução na Assembleia Legislativa que cria o Conselho de Comunicação do Estado de São Paulo. Exatamente para que a gente pudesse agregar esses temas das TVs comunitárias, das rádios comunitárias, das TVs e rádio web, né, que é uma nova geração na comunicação, e eu penso que vai ser o grande vetor de mudanças está aqui entre nós, e para que a gente pudesse fazer esse debate. E, de novo, agradecer você, Pimentel, por essa oportunidade. Seja sempre. Agradecer a todos aqueles que me ofereceram esse momento importante de vir aqui a Rio Claro, conversar com você, telespectador, expor um pouco das minhas opiniões e me colocar ainda novamente à disposição dessa cidade que eu tenho, porque eu tenho grande carinho, para poder colaborar tanto quanto for possível. E transmitir aqui meu abraço fraterno aos meus companheiros do Partido dos Trabalhadores. Mentor, muito obrigado pela tua presença. As portas da Rede Cidade Livre do Contexto estarão sempre abertas para você. E eu quero agradecer especialmente a você que esteve com a gente até agora assistindo o Contexto Rio Claro. Lembrando sempre que, se você não conseguiu assistir, você pode encontrar não só esse programa, mas todos os outros programas no nosso canal do YouTube e também do Facebook. Eu quero, para finalizar, mandar um grande abraço para o Gogozinho. Tá feliz com o painelzinho? Um abraço, boa noite.